Tudo bem? Aqui é o Olavo. E aqui no canal, pessoal, a gente todo dia lê um capítulo da Bíblia, né? E reflete o que esse capítulo pode ensinar pra gente no dia a dia. Tá? No capítulo de hoje, continuando o capítulo de Levítico, nós estamos no capítulo de Levítico 5, onde Moisés recebe as instruções de Deus de como será a situação quando alguém cometer um pecado, ainda que sem intenção. Por isso que nós escolhemos o título de Mesmo Sem Querer. Mesmo sem querer é pecado? Nesse capítulo a gente vai entender, vai refletir um pouquinho com relação a isso. E eu acho que vai ser um capítulo muito interessante para que você possa parar e pensar um pouquinho das suas atitudes. Eu vou trazer um relato pessoal aqui que eu acho que vai bater bastante com o que você também pode estar acontecendo com você. Legal? Então fica comigo até o final para que você possa assistir essa reflexão e parar um pouquinho, parar, desacelerar um pouquinho e entender um pouquinho como é que está o teu dia aí. Beleza? Bom, como eu estava dizendo, no capítulo de Levítico 5, contextualizando o capítulo, Moisés está recebendo as instruções de Deus agora com relação a pecados, mesmo sem a intenção, mesmo sem querer. É pecado? Sim, é pecado. Deus está dando as orientações e está mostrando, explicando a Moisés quais serão as instruções em caso de pecado, o que a pessoa vai ter que fazer, qual vai ser a oferta a ser feita. Isso inclui pessoas mais abastadas de grana, menos abastadas. O mais abastado é um tipo de oferta, o menos abastado é outro tipo de oferta, ok? Mas todas as pessoas da comunidade, desde os sacerdotes até a pessoa mais simples da comunidade, ela está sujeita às ordens que Deus está passando para Moisés. Legal? E o mais interessante disso daí é que Deus ele não foca no castigo, ele foca no perdão. Ele perdoa. Se você pedir perdão honestamente, sinceramente, ele perdoa, ok? Você vai pagar por isso, você vai estar sujeito, às ordens que ele vem passando nos mandamentos, mas você será perdoado. Sim, você será perdoado, ok? E com relação a isso, pessoal, eu quero trazer um relato pessoal, porque dentre esses pecados que são listados ali por Deus para Moisés, que estariam sujeitos às penalidades, a questão da gente de repente proferir uma palavra sobre alguém, uma palavra que é negativa, uma palavra que não agrega, uma palavra ruim, uma palavra pejorativa, certo? E isso não agrada a Deus, ainda que você tenha razão, não agrada a Deus. É aquele ditado, se você não pode ajudar, não pode acrescentar, não pode melhorar, não faz nada, fica quieto. É pior do que você querer julgar, do que você querer pagar de justo, de moralista, de juiz, coisa que não nos é dado, o direito. Deus não dá esse direito. A justiça é feita por ele que faz a justiça, não somos nós. Então nós precisamos tomar realmente cuidado com aquilo que a gente fala, com o comportamento que a gente tem, com a omissão. Ele fala da omissão também. O fato de você ser omisso, o fato de você ver uma situação ruim em que você pode fazer alguma coisa e você simplesmente fechar os olhos, isso também é ruim aos olhos de Deus, ao julgamento de Deus. Isso não é bom, isso é ruim. Você será também cobrado por isso daí. Você viu aquela pessoa ser agredida, ser violentada, você poderia fazer alguma coisa e não fez nada? Mas o que eu ia fazer? A pessoa era forte, não tinha ninguém que você pudesse fazer ajuda, você não podia ligar para a polícia, você não podia tentar fazer alguma coisa. Veja, o fato da pessoa, ainda assim, o outro agredir e até mesmo de repente chegar às vias de fato, não quer dizer que você não tenha feito. Você tentou ajudar, você pediu ali, você chamou a polícia, você fez alguma coisa, certo? Mas porque eu entendo que você vai dizer, cara, eu tenho família também, como é que eu ia me meter numa situação daquela? Ok, mas tentar fazer alguma coisa, talvez eu esteja exagerando, eu queria que você comentasse aqui o que você acha. De repente você fez uma oração, você pediu a Deus ali, poxa Deus, pelo amor de Deus, intercede nisso, não deixa, grita, enfim, alguma coisa. Eu acredito que todos nós já estivemos em alguma situação em que depois que passou, a gente parou e pensou, poxa vida, podia ter tentado fazer alguma coisa ali, não fiz nada, deixei para lá, deixei uma pessoa ser denegrida, a imagem, a palavra da pessoa ser denegrida. Eu sei que a pessoa não é assim,
Aí eu vejo o outro falando da pessoa, não falo nada. Ah, eu quero saber, não vou me meter nisso não, vou deixar para lá. E aí aquela pessoa está sendo malhada, está sendo... Inclusive hoje isso acontece muito na internet, né? O sujeito pega lá o conteúdo de alguém e fala mal, e classifica de mentiroso, né? De mau caráter, e quando às vezes a pessoa nem tem prova de nada. A pessoa não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Nem perante a lei você não pode fazer, quanto mais quanto às leis de Deus. Você não pode julgar, condenar uma pessoa que você não tem nem direito para isso, você não tem nem conhecimento da vida dessa pessoa. Né? Então é muito importante que a gente tome esse cuidado. E eu queria passar um relato para vocês de uma situação, eu vou falar bem resumido, mas eu acho que isso pode se identificar bastante com vocês aí que estão me ouvindo aqui até agora. Eu trabalhava numa empresa onde eu tinha um cargo de confiança, e numa conversa com uma colega, uma conversa informal, um domingo, eu proferi uma palavra muito feia com relação a uma da pessoa da direção. E de maneira errada, no caso, eu mandei a mensagem para a colega, eu estava conversando com a colega, mandei a mensagem para a colega achando que era a colega e mandei para uma outra pessoa. Essa pessoa pegou a mensagem, no dia seguinte me questionou, eu expliquei o que aconteceu, eu não fiz, era uma conversa de botequim, eu falei uma palavra ali ruim, mas era uma palavra que poderia ser a pessoa falando de mim, ou eu poderia falar uma outra palavra que não aquela, que foi uma palavra realmente radical, um palavrão, né? Eu poderia ter falado uma outra coisa, eu poderia falar, fulano é bobão, fulano é chato, não teria a repercussão que teve, mas eu usei a palavra bem pejorativa, um palavrão, e essa pessoa falou comigo, não, deixa pra lá, tá tudo bem, tá tudo certo, fica tranquilo, eu já entendi o que você quer dizer, isso acontece, eu também já fiz isso, e realmente já havia feito mesmo. E aí, passou o tempo, aquele intervalo de tempo ali, né, eu estava passando por uma situação, um processo muito difícil, né, com a minha esposa com câncer, foi bem no final, né, foi no último mês de vida dela, e estava uma situação muito complicada, não é justificativa não, até porque é o que eu falei, o comentário foi um comentário de botequim, só que aí foi uma palavra feia. E aí, isso ocasionou, só para vocês terem uma ideia, tá? Desse erro que eu tive, ocasionou a minha demissão, com a minha demissão, ocasionou depois o fim da sociedade. O fim da sociedade ocasionou uma mudança completa na loja. Depois disso tudo, essa pessoa a qual eu havia xingado, né, falando no português, ela veio me pedir desculpas, porque realmente ela recebeu mal aquilo ali, e eu entendo, como eu falei que eu entendi. Nós resolvemos a questão, hoje não tem problema nenhum entre a gente, só que isso causou uma mudança completa na minha vida. Eu entendo que hoje Deus usou aquilo ali para que eu hoje vivesse da maneira que eu vivo, porque aí acabou que eu saí, eu fui mandado embora, a minha esposa faleceu, eu e meu filho só, e eu não queria mais trabalhar, como não quero mais trabalhar da maneira que eu trabalhava, porque eu ficava trancado num local 12 horas por dia. Hoje eu trabalho, eu tenho o meu horário, eu ganho menos, eu tenho menos direitos, ok, mas eu tenho a possibilidade de estar com meu filho, que é o que realmente importa para mim. E isso é motivo, conversa para um outro vídeo, né? A gente pode até conversar sobre isso no outro vídeo, se vocês quiserem, coloca aí se vocês quiserem saber, vocês colocam aí, a gente troca ideia sobre isso no outro vídeo. Mas a questão o cuidado que a gente deve ter quando a gente fala alguma coisa. Porque realmente a palavra que eu usei foi muito pejorativa, foi feia, foi um xingamento. E talvez, se fosse sido comigo, talvez eu também tivesse interpretado daquela maneira. Eu acho que eu não interpretaria assim, acho. Porque o meu temperamento é outro. Mas pode ser sim que eu interpretasse negativamente, porque foi feio, não foi legal. Certo? Graças a Deus, depois a pessoa envolvida entendeu e a gente conversou, inclusive me chamou de volta para trabalhar na empresa. Eu não quis mais porque é o que eu falei. Deus me deu a oportunidade através desse episódio de exercer a minha função, o meu trabalho de outra maneira. Então hoje eu trabalho de forma independente, né? Eu trabalho para uma empresa de marketing de casa, né? Home office,
eu faço o aplicativo no Uber, graças a Deus, no meu horário, entendeu? E hoje eu consigo estar com meu filho, que é o que eu precisava naquele momento, que eu pedi muito a Deus. E graças a Deus eu consegui suprir, eu venho conseguindo suprir as necessidades de forma digna, de forma honrosa. Mas é muito importante a gente tomar cuidado, gente, com o que a gente fala, porque é como se diz na Bíblia, inclusive tem isso. O que a gente fala sai do nosso coração. Então naquele momento eu estava num momento de muita angústia, de muita incompreensão, de muita tristeza, de muita insatisfação, de muita inconformidade, e eu acabei botando para fora naquele comentário, quando na realidade eu não desejava isso àquela pessoa. Eu estava insatisfeito, eu estava chateado sim, mas eu usei uma palavra muito feia e que foi usada de uma forma que não foi bacana, não foi legal a forma que a outra pessoa usou para induzir toda aquela questão. Mas enfim, passou, graças a Deus nós resolvemos a questão. Mas cuidado, gente, cuidado quando vocês proferem palavras, cuidado quando vocês têm pensamentos, cuidado com aquilo que você coloca na tua mente, né? Cuidado com aquilo que você recebe de fora, porque às vezes alguém vem, né, no teu ouvido, fala uma coisa, muito coisa, e você já recebe, você nem consegue parar para, peraí, primeiro, qual é a intenção dessa pessoa em vir falar isso para mim? Qual o motivo? Qual é o motivo dela? O que ela ganha com isso? Se você parar para pensar, quando você recebe uma mensagem e você consegue fazer essa análise, normalmente a tua atitude não é uma atitude extrema. Geralmente você para e fala, não, peraí, calma, cara, vamos lá. Vamos até lá de repente tentar resolver, mas vamos devagar, vamos conversar. Quando você não pensa, você já quer ir lá para resolver, para brigar, Quando você para, você tem a oportunidade de, peraí, calma. Então é isso que a gente deve tentar fazer, tá? Eu não sou dono da verdade, eu não estou aqui querendo dizer que você tem que fazer assim, ou tem que fazer assado, até porque eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou especialista, eu sou apenas um homem comum que reflete um capítulo da Bíblia por dia e vem aqui trocar essa ideia com vocês, tá? O capítulo de Levítico 5 foi esse, tá, gente? A mensagem principal é essa, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com a maneira que você se comporta, porque ainda que você não tenha a intenção, isso pode sim ser um pecado, e se for pecado você vai ser cobrado, vai ser punido com relação a isso, tá? Independente de você ser mais abastado de grana, menos abastado, mais influente, menos influente, não importa. Qualquer pessoa, ela está sujeita à lei e você será cobrado. Então, cuidado com o que sai da sua boca, porque normalmente é o que tem aqui dentro do nosso coração. Beleza, pessoal? Bom, se esse vídeo, pessoal, chegou a você, se você ficou até o fim, se faz sentido aquilo que a gente conversou aqui, eu peço que você considere se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações para que você receba as notificações dos vídeos diários que fazemos aqui de reflexões sobre a Bíblia, tá? Deixe o seu comentário é muito importante, ele me ajuda, ele ajuda outras pessoas que também estão interessadas em conhecer e em aprender com a Bíblia, tá? Em aprender a viver melhor com o ensinamento da Bíblia. Deixe o seu like é importante, por quê? Porque ele alcança outras pessoas, né? O algoritmo ele manda esse vídeo para outras pessoas que também estão interessadas em conversar, em aprender sobre a Bíblia. E compartilha aí o vídeo com outras pessoas que você entende que também é legal receber essa mensagem, tá? Para que mais pessoas venham também ler a Bíblia, aprender com a Bíblia comigo aí diariamente, vem ler e trocar ideias aqui, para que a gente junto possa ler um capítulo diário da Bíblia e principalmente viver, né, com os ensinamentos que ela nos deixa. Tá bom, pessoal? Obrigado aí a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo.